Fala aí, mentes pensantes, como que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Nesse vídeo irei falar um pouquinho aí sobre a origem dos esportes e a inserção da mulher no meio esportivo, como que era antigamente, como que isso foi evoluindo durante a história e como que está hoje. Só que antes de começarmos o nosso assunto principal, quero que você já deixe o seu like aí, caso você goste do vídeo, lógico. Não se esqueça de se inscrever no canal e vamos ao assunto principal. Sem mais delongas, vamos então falar um pouquinho sobre o contexto histórico dos esportes e por que a história e a cultura da evolução esportiva beneficiou tantos homens e, por outro lado, causou tantos empecilhos para a prática e para a divulgação do esporte feminino. Não temos como falar do surgimento do esporte sem antes falar sobre os registros históricos das práticas de atividades físicas, justamente porque algumas atividades praticadas nos primórdios, como nado, corrida, uso de lanças, arco e flecha e combates corpo a corpo, se assemelhavam muito a alguns esportes realizados na atualidade. A diferença é que, na era primitiva, o ser humano usava essas práticas de atividade física como meio de sobrevivência, ou seja, para se alimentar ou para fugir de outros animais, basicamente. Acontece que, a partir de um determinado momento, na era primitiva, o homem deixa de ser nômade, pois ele desenvolve alguns conhecimentos que facilitam a sua sobrevivência em territórios fixos, tais como a agricultura, domesticação de animais e pecuária. O problema é que, com o domínio de terras, surgiram as disputas territoriais, pois nem todos estavam aptos ou dispostos a procurarem um local seguro não habitado, e até mesmo construir abrigos, cultivar lavouras ou domesticar animais. Diante disso, o homem passa a se preocupar muito mais com as disputas com seus semelhantes. Então quer dizer que os primeiros esportes surgiram na era primitiva e esses esportes foram os esportes de marcas, como corrida e natação, os esportes de precisão, como arco e flecha, e os esportes de combate, como as lutas. Se você pensou isso, está no caminho certo, mas não foi bem isso que eu quis dizer. De tudo que eu falei até agora, podemos concluir que os primeiros esportes surgiram de atividades físicas primitivas que se relacionavam à sobrevivência da espécie humana ainda nos primórdios da civilização. Então, a partir de que momento essas atividades podem ser consideradas esportes? Para compreender esse contexto, precisamos primeiro entender que a prática esportiva possui regras e está diretamente relacionada com a finalidade de comparar o desempenho entre adversários. Ainda hoje é difícil precisar quando surgiu o primeiro evento esportivo, pois os registros históricos não são tão claros. Mesmo assim, podemos afirmar que competições de corrida, arco e flecha e lutas já eram realizados por volta do ano 4000 a.C., na China, no Egito e na Grécia. Um ponto importante a ser considerado é que a prática esportiva na antiguidade tinha como objetivo principal melhorar as capacidades físicas de pessoas responsáveis pela segurança territorial e, como os homens eram os responsáveis, as práticas esportivas eram restritas ao público masculino. Durante muito, mas muito tempo mesmo, as mulheres foram impedidas de realizar esportes e treinos físicos. Em alguns momentos da história, podemos até observar mulheres praticando esportes. No entanto, na maioria das vezes, a interação feminina com a prática de exercício físico foi suprimida por uma cultura idealista e preconceituosa que enxergava a mulher como um ser frágil e que devia servir somente a família e a casa. Os padrões de beleza também influenciaram muito as restrições das mulheres nas práticas esportivas, e quanto a isso, é possível observar que, em muitos períodos históricos, níveis adequados de gordura corporal e a definição muscular do corpo feminino não era bem visto pela sociedade. E, além disso, muitos consideravam que a prática de exercício físico iria masculinizar a mulher. Já para os homens era o contrário, né? Ter músculos avantajados era sinônimo de beleza, prosperidade e poder. Apesar das dificuldades encontradas, as mulheres continuaram insistindo em ocupar o seu lugar ao sol no mundo dos esportes, e depois de milênios de insistência, as mulheres começaram a conquistar espaços em eventos esportivos importantes, como ocorreu na segunda edição dos Jogos Olímpicos da Modernidade, em 1900, que aconteceu em Paris. Nessas Olimpíadas, as mulheres representaram apenas 2% do total de atletas e praticaram somente tênis e golfe, mas já foi uma representação ali do grupo feminino. Mas foi somente em 2012, nas Olimpíadas de Londres, que as mulheres conseguiram ser aceitas em todos os esportes das Olimpíadas, sendo o boxe o último esporte olímpico a ser conquistado pelas mulheres.
E a passos lentos, a sociedade vem percebendo que mulheres são tão capazes de praticar esporte quanto os homens. E em 2021, nas Olimpíadas de Tóquio, as mulheres conseguem se igualar ao público masculino na proporção de atletas inscritos nos Jogos Olímpicos. Pois é, pessoal, deu para ter um parâmetro aí mais ou menos de que as mulheres tiveram que batalhar muito aí para conquistar um espaço delas no meio esportivo. Só que não se enganem, ainda hoje, estamos aí em 2022, encontramos muito preconceito ainda em relação às mulheres no meio esportivo. E esses tipos de preconceitos, né, que também tem uma relação aí com a cultura que foi criada aí durante muitos e muitos anos, a gente consegue observar que ainda há falta de patrocínio para o público feminino e, inclusive, falta de divulgação midiática dos esportes femininos. E esses são os principais fatores para que haja uma dificuldade da profissionalização de mulheres no esporte, principalmente em esportes que durante muitos e muitos anos foram considerados aí restrito para o público masculino. E eu vou parando a nossa conversa por aqui, que eu acho que já foi muita informação para um vídeo só, inclusive. Estarei postando mais vídeos sobre o assunto. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, fazer sua inscrição caso não esteja inscrito, deixar aí o seu comentário sobre algo que você tenha gostado ou não gostado, ou algo a acrescentar pra gente. E eu encontro vocês no próximo vídeo.